meu nome é Linda Bi, sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva. Hoje nós vamos falar de glutamina, o assunto é polêmico, hein? Então vamos lá falar ponto a ponto, com calma, em cada detalhe de alguns estudos científicos. Lembrando que nós temos um monte de trabalho científico, eu trouxe alguns para vocês, aqueles que eu realmente li e tenho aí um bom parecer, onde nós temos um bom trabalho, lembrando que tem trabalhos que são mais ou menos, né? Então eu trouxe bons trabalhos para vocês. Vou começar com uma revisão mais simples de um amigo meu, inclusive de professores que eu admiro bastante, que fala de modo geral alguns pontos para a gente começar a falar mais, a entender sobre a glutamina. É importante lembrar que nós temos como importância vários aminoácidos, então a glutamina também é um aminoácido, onde os aminoácidos são importantes para crescimento, desenvolvimento, manutenção, proliferação celular, então os aminoácidos são importantes, as proteínas são fundamentais. E a glutamina tem uma certa particularidade. Lembra que a gente tem assim, ó, aminoácidos essenciais, não essenciais, ou seja, os essenciais têm uma diferença em relação aos não essenciais. Qual que é a diferença? Aminoácido essencial é fundamental que você consuma na alimentação, afinal, o nosso organismo não dá conta de produzir esses aminoácidos. Já os não essenciais você pode consumir pela alimentação, mas o nosso organismo dá conta, ele produz. Ou seja, alguns são mais importantes em relação à alimentação do que outros. E a glutamina, ela pode ser condicionalmente essencial, ou seja, em alguns momentos específicos, ela torna-se um aminoácido que é essencial, ou seja, você precisa consumi-la na alimentação ou suplementação. Vejam só, então a glutamina vai ser importante especialmente em alguns momentos críticos, ou seja, especialmente em algumas condições patológicas, onde o paciente apresenta, como exemplo, um câncer específico, um trauma, queimadura, falha múltipla dos órgãos, onde nós necessitamos de mais glutamina. Então, condições mais agressivas, condições mais importantes. Você pode pensar no exercício, já chego lá para a gente falar um pouquinho mais sobre o exercício também. Então, aqui a questão é, a glutamina é mais importante, mais condicionalmente essencial, em algumas condições clínicas. Então, ele fala o seguinte pra gente, baseado no fato que o intestino, rim e células imunes utilizam grandes quantidades da glutamina, ou seja, se eles vão utilizar muita glutamina para conseguir balancear esse organismo que está mais doente, consequentemente nós não temos níveis plasmáticos adequados de glutamina. Então, de repente, e nem muscular também, né? Então, de repente, seria interessante uma certa suplementação nesses momentos. A gente vai discutir sobre isso ao longo da aula, tá? Pois bem. Então aqui nós temos, ainda nesse trabalho, eu achei bem bonitinho porque ele traz pra gente alguns tecidos, né? E a correlação, a concentração plasmática de glutamina em relação a esses tecidos. Então ele fala o seguinte pra gente, ó. A produção endógena de glutamina varia por volta aí de 40 a 80 gramas por dia. Então a gente é capaz de produzir a glutamina. É um aminoácido que não é essencial. Ele torna-se essencial em alguns momentos mais críticos. Ele fala o seguinte também, ó, alguns tecidos como pulmão, fígado, cérebro, músculo esquelético e adiposo são mais produtores de glutamina. E já a mucosa intestinal, leucócitos e células do túbulo renal apresentam alta atividade da glutaminase, que utiliza mais a glutamina. Ou seja, alguns tecidos utilizam mais e outros gastam mais, outros vão consumir mais a glutamina, entre outros tem maior produção. Então, enquanto um produz, o outro utiliza. Um produz e outro utiliza. Nós temos uma homeostase presente nisso. Ou seja, pacientes saudáveis conseguem ter um nível plasmático e tecidual adequado de glutamina. Afinal, um produz, o outro consome e tudo bem. Então, fisiologicamente falando, em pessoas saudáveis, nós temos um equilíbrio adequado em relação à glutamina. Além disso, ó, ele fala que o músculo ele pode reduzir a atividade e a síntese da glutamina em dietas muito restritas em carboidratos
restritas em aminoácidos e condições catabólicas e também estresse. Então, o músculo, nesse ambiente mais agressivo, você pode pensar em um exercício mais extenuante também, nós já chegaremos lá, ou condições patológicas, consequentemente nós temos esse prejuízo em relação à glutamina. E além disso, a síntese de glutamina não atende à demanda do corpo em condições catabólicas como câncer, infecções, cirurgias, traumas e durante exercício físico extenuante. É o que o trabalho traz pra gente, mas nós iremos verificar isso de modo mais assertivo lá na frente. Já vou te dar um spoiler, porque na verdade nem é sempre assim. Nem é todo exercício e nem para todo indivíduo. Atenção! Quando nós falamos em glutamina, existem trabalhos que mostram efeitos mais positivos, outros nem tanto assim, e é o que nós iremos ver de modo mais aprofundado agora durante a aula, tá? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui alguns trabalhos que eu vou te mostrar que falam o seguinte: a mucosa intestinal de indivíduos com Crohn, então doença de Crohn, ou também com colite ulcerativa, apresenta aumento de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, como TNF-alfa, interleucina 8, então é um ambiente que está mais inflamado, verdade, né? Então esses pacientes que apresentam alteração intestinal têm uma produção de citocinas pró-inflamatórias, uma condição inflamatória muito mais exacerbada. E aí, tem um trabalho que é de Koifer, 2017, que fala que in vitro, atenção à palavra, in vitro, ou seja, plaquinha de Petri, né, feito no laboratório, peguei uma célula do ratinho ou do humano, coloquei numa plaquinha. Não estou avaliando o paciente como um todo, estou avaliando a célula de modo isolado. Então, atenção a isso. Ele fala que in vitro, a glutamina reduz componentes pró-inflamatórios da mucosa intestinal. Fazendo uma correlação com essa frase anterior, onde nós temos mais inflamação na doença de Crohn, na colite ulcerativa, você pode pensar assim, tá vendo que bom? Glutamina reduz a inflamação, reduz essa alteração na mucosa intestinal. Então é bom? Calma lá. É importante que a gente tenha resultados, trabalhos in vitro, em ratos, mas é importante que você valide isso com dados em seres humanos. Então, para a gente começar a conversar, não tem como utilizar esse dado para comprovar uma eficácia da glutamina. Além disso, na infecção ou alto catabolismo, a alta taxa de consumo de glutamina, ainda mais do que o que é mais comum ser utilizado do que a glicose, aumenta pelas células imunes, ou seja, nesses ambientes mais catabólicos, as células imunes estão lá trabalhando loucamente e elas precisam de substrato energético. E nesse momento específico, elas de fato utilizam mais glutamina do que glicose para a sua função. Então você pode pensar, ótimo, então nesse ambiente, nessa condição clínica mais exacerbada, utilizar glutamina pode ser interessante porque ela serve como um substrato energético para essas células imunes. Então, vamos começar a pensar, traçar uma linha de raciocínio perante a glutamina, tá? Então abram os olhos. Além disso, o músculo sintetiza menos e reduz a sua contribuição para o plasma, aumentando o risco de infecção. Então, ou seja, nós teremos menos glutamina no plasma. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que eu ter menos glutamina no plasma é um indício de maior infecção? É um indício de algo mais ruim para a sua saúde ou não? O músculo vai gastar mais? Tem menos glutamina no plasma? Será que isso de fato é algo ruim? Nós temos que verificar e validar isso com dados científicos. Então não dá para a gente acreditar em dados quebrados, em dados que não se complementam. Eu estou mostrando para vocês que de fato, célula imune usa mais glutamina, a gente tem redução no plasma, mas será que isso é algo condizente com redução de saúde, com melhoria dos sintomas? Vamos avaliar. É isso que importa. O nosso raciocínio tem que ser completo, não pode ficar só no meio do caminho, né? E aí, complementando, vejam que ele traz pra gente, que eu achei bem bonitinho, essa imagem, que traz a quantidade de, não só glutamina, mas também leucina, por exemplo, glutamato, onde nós temos em cada alimento. Então ele fala o seguinte, nós temos aqui glutamina, uma média de 1,2 gramas em 100 gramas de carne,
0,3 no leite, 0,3 no arroz, 0,4 no milho, 0,6 no tofu e 0,6 nos ovos. E ele fala o seguinte, que foi feito um questionário de frequência alimentar em 70 pessoas avaliadas, onde a média de consumo diário dessas pessoas foi de 7,27 gramas de glutamina por dia. E indivíduos com uma dieta balanceada, equilibrada, a suplementação não aumenta a eficácia na saúde imunológica. E aí quando você pensa, um scoopzinho de glutamina, 5 gramas, será que ele vai fazer cosquinha perto de 7,27 gramas de glutamina? E lembrando que cada paciente tem uma dieta diferente, né? Cada paciente nosso tem uma diferença em relação a isso. Então, atenção. Talvez o seu paciente ele sinta, ele te relata um benefício da glutamina. E isso pode ser por conta de uma baixa ingestão da alimentação. De repente, ele tem uma baixa ingestão. E aí você tem outro paciente que te fala, nossa, tomei glutamina e não serviu de nada. Talvez é porque ele tem um consumo alimentar mais adequado. Então, começa a perceber que pode também ter uma influência individual de cada paciente. Então, cada caso é um caso. Você vai encontrar paciente que vai te falar o seguinte, eu adoro a glutamina, eu tomo glutamina e não tenho mais resfriado. Você sabe que isso não tem uma validação científica, mas ele te relata isso. Então, vejam, será que de repente não é por conta de uma baixa ingestão, de um baixo consumo alimentar? É uma possibilidade. Nós iremos verificar mais aí com alguns trabalhos científicos. E além disso, ele fala pra gente o seguinte, que baixa glutamina no plasma é usada como justificativa para a indicação de suplementação. Mas a concentração no plasma e no tecido pode variar significativamente. O que quer dizer isso? Uma coisa é você avaliar quanto tem de glutamina no plasma e outra coisa é o que tem no tecido. O que está no plasma não reflete com certeza o que está no tecido. Então, cuidado com isso, em falar que eu tenho menos quantidade no plasma, de repente no tecido já está adequado. Ou talvez não, então depende muito, cuidado. Não tem como fazer uma correlação direta da quantidade plasmática com a quantidade tecidual. Então tá vendo que para falar mais de glutamina a gente tem que ir mais a fundo. Não é tão simples assim, glutamina com limão e gratidão de manhã, não é tão simples assim. É importante saber mais para quem, como, quando e qual justificativa. E é isso que a gente está fazendo agora, né? Bom, esse trabalho aqui eu achei bem interessante porque ele faz uma avaliação mais completa de vários trabalhos acadêmicos. Nós sabemos que essas revisões sistemáticas com meta-análise, elas comparam vários trabalhos. Claro que nós temos várias revisões sistemáticas que não são tão acuradas assim, mas é um trabalho importante porque ele vai comparar vários trabalhos científicos, no caso da avaliação da glutamina e nesse caso aqui, para a questão da performance esportiva, perante uma comparação dos dados que foram encontrados. Então vamos lá. Nesse trabalho aqui, ele fala para a gente o seguinte, a redução plasmática de glutamina está associada com imunossupressão após exercício físico intenso e overtraining. Ou seja, não é aquela pessoa que faz musculaçãozinha, 40 minutos, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. É um atleta que treina de verdade, que chegou já no overtraining. Então, para alguém que realmente treina muito. Tá vendo que é diferente? Né? Tem uma certa diferença, ou muita diferença, né? E ele fala o seguinte, não tem evidência científica que a redução de glutamina plasmática após exercício físico ou decorrente do overtraining está associada com prejuízo na função imune. Então ele fala o seguinte, mesmo naqueles que treinam muito, mesmo naqueles que são atletas, mesmo naqueles que têm overtraining, reduzir glutamina não está associada com prejuízo na função imune. Então, será que de fato é necessário pensar em suplementar glutamina para essa condição física, para exercício físico? Talvez não. E além disso, ele fala o seguinte pra gente, as células imunes dependem da glutamina, como nós já falamos, para funcionar, sobreviver, proliferar, durante especialmente em estados catabólicos. Então essa demanda de glutamina realmente aumenta.
Porém, a baixa disponibilidade de glutamina não é verificada em todo o paciente também com estado metabólico ou com alguma doença crítica, e também não em pacientes que apresentam overtraining. Então não é em todo mundo que isso acontece, não é em todo paciente. Você pode pensar assim, mas eu não sei se meu paciente tem isso ou não, quero tentar colocar glutamina. É uma possibilidade. Meu paciente ele fala que adora. Bom, tudo bem. Ele fala que ele se sente melhor. Tudo bem. Mas vamos verificar disso de acordo com a literatura. E talvez não, com certeza, você terá pacientes que vão te falar, não fez nenhuma diferença. Então vejam que é algo muito particular também. Mas vamos verificar de acordo com a ciência. Então ele traz pra gente, ele comparou vários trabalhos, 7 trabalhos, estudos que foram feitos, avaliaram o efeito da glutamina na função imune e apenas um desses 7 trabalhos mostrou redução significativa da incidência de infecções após 7 dias em suplementação em atletas, ou seja, a grande maioria dos trabalhos científicos não mostra eficácia da glutamina em atletas, não é desportista não, é atleta que treina de verdade mesmo, Ou seja, a grande maioria não mostra uma eficácia em relação à glutamina. E além disso, a suplementação de glutamina não afetou o número de neutrófilos, leucócitos e linfócitos, que são células envolvidas com o sistema imune. Então não teria essa correlação também. E aí, o que ele traz pra gente, Aqui é a contagem que nós temos. Cada linha dessa é um trabalho científico que foi avaliado em relação à quantidade de leucócitos, linfócitos e neutrófilos. Ou seja, nós não tivemos modificações em relação à suplementação de glutamina nos trabalhos que foram avaliados. Ou seja, não teria uma necessidade de glutamina para esses indivíduos, E como nós falamos, aqueles que têm alimentação balanceada, especialmente, não teria uma necessidade. Veja, esse outro trabalho traz para a gente uma correlação de glutamina com pacientes com câncer. Também é uma revisão sistemática que compara esses trabalhos acadêmicos e traz algumas respostas para a gente. Ou seja, 30 gramas de glutamina foram divididas em 3 doses, ou seja, 10 gramas a cada dose, Então, 30 gramas por dia, total. Reduziu significativamente o grau de mucosite, que é presente em 90% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Olha que interessante. Já teve afta? Acho que já, Agora imagina um monte de afta na cavidade oral inteira. O quanto isso incomoda o paciente, reduz o consumo alimentar, a dor que o paciente sente. Então, olha que interessante. Esse trabalho aqui trouxe pra gente que a glutamina é importante, ela é interessante para a redução da mucosite nesse paciente com câncer. Incrível! Então vejam que para algumas ocasiões ela pode ser interessante, ela tem uma certa comprovação. Mas vejam que a dose é alta, não é um scoopzinho de 5 gramas. São 10 gramas 3 vezes por dia, completando 30 gramas por dia para esses pacientes. Além disso, ele continua, a glutamina reduziu os efeitos induzidos pela quimioterapia, como por exemplo, permeabilidade intestinal, diarreia e mucosite também intestinal e não só oral. Ou seja, de repente, para esses pacientes que estão em tratamento, e aí depende, gente, atenção. Se você tem um paciente com câncer em tratamento quimioterápico, verifica qual que é o tipo de câncer, se faz sentido, se causa mucosite, se tem alteração na permeabilidade intestinal antes de pensar em colocar a glutamina. Então a minha sugestão é que você avalie qual que é o tipo de câncer, fala com o médico e verifica se tem trabalho acadêmico de glutamina com esse tipo de câncer. Não dá para sair colocando para todo mundo. Ou seja, nessa revisão, para esses pacientes, foi algo que foi interessante. Ou seja, pacientes críticos, pacientes que realmente têm uma condição clínica muito mais exacerbada, nessa questão, a glutamina foi interessante. Você vai encontrar trabalhos que não mostram isso? Vai, também vai. Então a glutamina ainda a gente tem muito trabalho que sim, muito trabalho que não. Então é importante que você nutri, saiba verificar para o teu paciente, para aquela condição clínica dele, vale a pena ou não vale? Talvez valha, talvez não. Então atenção.
Esse trabalho eu trouxe para vocês por quê? É um trabalho da New England of Journal of Medicine, o que é impecável, né? Dispensa apresentações, é um grande material, um grande tipo de revista científica. Eu vou te falar dele logo. Mas antes, tem um trabalho de 2011 do Andrews que fala o seguinte: glutamina parenteral na veia, tá? Então assim, não é via oral, é diferente. 0,1 a 0,2 gramas de glutamina por quilo de peso corporal por dia em 500 pacientes com doença crítica não mostrou nenhum benefício da glutamina. Ou seja, nesses pacientes, que foram 500, sem efeito da glutamina. Agora vamos para o grande trabalho, que é o trabalho do Hanland, 2013, que é desse estudo aqui. Glutamina parenteral também, não é via oral, é parenteral. 0,6 a 0,8 gramas de glutamina por quilo de peso corporal por dia em 1.123 indivíduos em situação crítica. Eles têm falha de múltiplos órgãos, já estão em ventilação mecânica, ou seja, um paciente muito grave. Mostrou que sem efeitos nenhum positivo nesses pacientes com a suplementação de glutamina. Você pode pensar assim, mas também, né, o paciente estava muito grave, estava acamado, com falha múltipla dos órgãos. Glutamina não serve para nada nisso. Você pode pensar assim, concorda? E ele ainda fala algo talvez um pouco demais. Vê se você concorda comigo. Ele fala o seguinte, ó: aqueles pacientes que receberam glutamina tiveram uma maior taxa de morte 28 dias após a suplementação. Claro que são pacientes muito acamados, muito gravemente, né? Um paciente que está realmente muito debilitado. Então, a glutamina talvez não seja um benefício, mas talvez não seja a causa da morte, obviamente. O paciente já estava lá muito mal. Então, bom senso também. Mas é um dado importante. Então, para esses pacientes aqui com múltiplas falhas dos órgãos, colocar glutamina não faz nenhuma diferença. Então, atenção também a esses pontos a serem considerados. Esse outro trabalho traz para a gente 8 gramas de glutamina por dia durante 4 semanas em 18 crianças com doença de Crohn, sem mudanças na permeabilidade intestinal. Então, vejam, nós falamos já anteriormente que para pacientes com alguns tipos de câncer, a glutamina pode ser interessante para a redução da permeabilidade intestinal, mas para a criança com Crohn, de acordo com esse trabalho, a princípio não teve tanta melhoria assim. Tá vendo que o dado é contraditório? E é por isso que é importante que você, antes de colocar a glutamina, que você verifique para qual paciente você vai fazer a prescrição. Além disso, nós temos esse trabalho aqui que traz pra gente algumas respostas que podem ser interessantes. Ele fala o seguinte, que a glutamina melhora a função imunológica, reduzindo a resposta inflamatória em pacientes com múltiplos traumas. E aí nós verificamos já que isso não é para todo paciente, são só para alguns. E ele fala o seguinte, mais uma vez, como nós já falamos, glutamina reduz mucosite em pacientes que fazem quimioterapia. Seu paciente faz uma químio, ele tem mucosite, dá para colocar glutamina? Podemos tentar, é uma possibilidade. Além disso, ó, ele sugere, de acordo com cada condição clínica, de acordo com essa revisão sistemática, algumas dosagens. Por exemplo, transplante de medula óssea, 6 a 12 gramas por dia, mas não utilizar mais de 15 dias de glutamina. Então, ou seja, o tratamento tem que ser assertivo, tem que ser de acordo com a necessidade. O período também é importante. Trauma, paciente com doença crítica, 15 a 25 gramas por dia e não mais do que 5 dias de tratamento. Crohn, 21 gramas por dia até 28 dias. E síndrome do intestino curto, 42 gramas por dia em até 21 dias. Ou seja, nós temos aqui a glutamina para algumas condições clínicas específicas, não é para todo mundo. Você pode pensar assim, é melhor dar do que não dá. Será que isso realmente é uma conduta assertiva, adequada para o seu paciente? Vou fazer uma correlação bobinha aqui. Você está com dor de cabeça, toma lá o tipo de AINES, né? O anti-inflamatório não esteroidal. Uma aspirina, por exemplo.
E aí, nesse sentido, você vai tomar aspirina todos os dias? Ah, porque vai que eu tenho dor de cabeça. Não faz muito sentido, né? Então, pense em colocar de acordo com uma real necessidade do seu paciente. Não tem por que a gente realmente colocar uma glutamina sem ter uma aplicação adequada para todo mundo. E vejam que pacientes saudáveis, pacientes que não apresentam alterações críticas, não teriam por que colocar a glutamina. Vejam que mesmo para pacientes mais críticos, a glutamina também não tem uma mega eficácia assim. Ou seja, a gente pode colocar a glutamina, mas desde que quando exista uma real necessidade. E para a grande maioria das pessoas que apresentam uma vida saudável, uma alimentação balanceada, não teria a necessidade de prescrever a glutamina.